A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs. Eu quero primeiramente agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar fazendo mais esse vídeo. O Senhor colocou no meu coração uma palavra e eu estou aqui neste vídeo para trazer a cada um que vai estar assistindo, amém? Este vídeo, que a palavra do Senhor venha tocar, falar profundamente em cada coração. Glória a Deus, aleluia. Antes, meus irmãos, de estar trazendo a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu vou estar aqui trazendo um louvor, amém? A palavra de Deus no Salmo 150 fala: todo ser que respire, louve ao Senhor. Então vamos louvar, né? Agradecer ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Eu vou louvar o louvor da harpa que se encontra no número 151. Glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus querido, Ele é muito querido, né? Glória a Deus, aleluia. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz. Ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, vencedor para ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo tom. Como no tempo antigo tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar alegremente
e sempre te honrar. Aleluia! Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Vem, ouve tua voz, eu quero, e neste mesmo som. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia! Como é bom já acordar, já louvar o Senhor, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Glória a Deus, o Senhor me deu uma palavra que se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6, que tem como título: O Evangelho é único. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de nosso também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, meu Pai amado, Pai santo, Pai fiel, Pai verdadeiro, a Deus querido, me coloco, meu Pai, aqui, meu Deus, perante o Senhor nesta manhã de sexta-feira. Quero te agradecer, meu Pai, pelo fôlego de vida, pelo ar que eu respiro. Quero te agradecer, meu Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua compaixão, meu Pai. Senhor, muito obrigado por tudo, meu Deus. O Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. Pai querido, meu Pai amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço perdão, Senhor. Perdoa os meus erros, meus pecados. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da minha alma. Pai querido, meu Pai amado, também, Senhor, está aqui a tua palavra, meu Pai. Fala primeiramente comigo, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor venha falar com cada um, meu Pai, que vai estar assistindo esse vídeo, meu Pai. Fala no oculto, fala no profundo, fala no escondido, meu Pai, sobre a vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Que eu diminua para que o Senhor cresça, que eu desapareça para que o Senhor apareça nesta manhã, meu Pai, através desse vídeo, meu Pai. É o que eu te peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eita, glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo aqui que Paulo, ele escreve, né, aqui a epístola aos Gálatas, né? Ele escreve ali carta aos Gálatas para a igreja na Galácia, né? E ali, Paulo, ele fica ali surpreso, né? Porque a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Paulo, ele fica sabendo que dentro daquelas igrejas na Galácia estão entrando ali falsos mestres, estão persuadindo o evangelho de Cristo. E muitos daquela igreja estão caindo na lábia daqueles falsos mestres. Muitos daquela igreja
estava ali se corrompendo, estava pregando outro evangelho, né? Estava pregando ali outro evangelho. Eles estavam ali na inquietação, né? Estava ali transformando o evangelho de Cristo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que mesmo se descer do céu um anjo e anunciar um outro evangelho, que não seja o evangelho que nós já conhecemos, que esse anjo seja o quê? Anátema. Que esse anjo seja o quê? Maldito. Quem prega um evangelho que não seja o verdadeiro, né? Está debaixo de maldição. É maldito. Aqui Paulo está falando para eles, né? Aqui, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Meus irmãos, nós não podemos buscar agradar homens, não. Nós temos que agradar a Deus. Quantas pessoas estão pregando o evangelho para agradar a homens? Quantas pessoas pregam o evangelho para agradar aquele que dá um dízimo maior na igreja, para agradar aquele que é amigo dentro da igreja? Não, meus irmãos. Quem tem um chamado de Deus tem uma grande responsabilidade de pregar o verdadeiro evangelho. Doa a quem doer. Mas se eu falar a verdade, fulano vai sair da igreja. Meus irmãos, pregue a verdade. Porque quem vai enviar as pessoas na igreja não é o homem. Não é o homem que mantém as pessoas dentro da igreja. Quem mantém as pessoas dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. Quem mantém a pessoa dentro da igreja é Jesus Cristo. Porque a obra é de Deus, a casa é de Deus, e quem comanda a casa de Deus é o Espírito Santo de Deus. Mas as pessoas acham que a igreja é dela, as pessoas acham que se não pregar ali para agradar, se não pregar a favor da prosperidade, se não pregar que Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa, que Deus vai dar uma chave, se não pregar que Deus está se agradando. E muitas das vezes, meus irmãos, a pessoa está no erro, a pessoa está no pecado. E está lá a pessoa falando: eis que eu sou contigo. Meus irmãos, vigia na terra. Se as pessoas não ouvirem o verdadeiro evangelho, não tem salvação. Se as pessoas não ouvirem o verdadeiro evangelho, como que as pessoas vão mudar? Muitas das vezes a pessoa vai na igreja, está precisando de conserto, está precisando ali ser liberta. E aquele que está pregando: eis que sou contigo, eis que o Senhor está se agradando, está debaixo de maldição. O anjo pode descer, pode pregar um outro evangelho. Esse anjo está debaixo de maldição. E sabe qual anjo, meus irmãos, que quer persuadir o evangelho de Deus? É Satanás. É Satanás que está entrando no meio do evangelho. É Satanás que está cauterizando a mente de muitos. Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração para dizer para quem está à frente da obra, para dizer àquele que foi chamado para pregar o evangelho, para falar com aqueles que têm a responsabilidade de pregar o evangelho. Não se preocupe com quem vai ficar dentro da casa, com quem vai sair. Não se preocupe se você vai atingir, se você vai magoar. Se preocupe em falar o que o Senhor colocou no teu coração para falar. Se preocupe em manter o evangelho genuíno.
Se preocupe em manter a essência do evangelho. Muitos estão caindo porque se corromperam, não prega mais o evangelho verdadeiro. Meus irmãos, tem igreja, meus irmãos, que é só misericórdia de Deus. Tem igrejas que não pregam mais contra o pecado. Tem igrejas que não pregam mais sobre o adultério, sobre a fornicação. Tem igrejas, meus irmãos, que vai me desculpar, muitos falam, olha, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Até nisso, meus irmãos, nós temos que vigiar. Por quê? Porque aquele que está pecando, ele vai pensar, não, se Deus me ama, então eu vou continuar pecando, porque aí eu vou manter o amor de Deus na minha vida. Meus irmãos, Deus ama o pecador, sim, aquele que está lá fora, que ainda não conhece o evangelho de Cristo, que ainda está ali na ignorância, que ainda não teve o encontro com Jesus. Aí sim, Deus ama ele. Mas aquele, meus irmãos, que conhece o evangelho de Cristo, aquele que já está debaixo da graça e está pecando, não, Deus não o ama. Deus não o ama. Deus está magoado, Deus está chateado com esta vida. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, mas aqueles que estão lá fora, que não foi alcançado pelo evangelho. Não use, meus irmãos, essa frase para aquele que está dentro da casa de Deus, que sabe que prostituir é pecado, que sabe que adulterar é pecado, que sabe que o vício é pecado. Fala o que o Senhor te der para falar. Se for para ter conserto, fala de conserto. Se o Senhor te der para pregar contra o adultério, prega contra o adultério. Se o Senhor falar com você, prega contra a fornicação, prega. Prega, porque senão você vai estar debaixo de maldição. E a espada passa. O papai, meus irmãos, o papai, ele trata. Muitas das vezes a pessoa não sabe por que está passando uma prova. Foi porque muitas das vezes estava como Jonas. O Senhor está bradando o coração, fala. Fala porque eu quero salvar. Fala porque eu quero libertar. Fala porque eu quero mudar esta vida. E você não fala. E você está guardando no teu coração. Está muitas das vezes como Jonas. Jonas, ele teve ali uma missão de ir até Nínive pregar o verdadeiro evangelho, pregar contra o pecado, e ele fugiu. E veio consequência, veio tempestade, veio vento. Foi preciso ele passar por aquilo tudo. Foi preciso ele se colocar ali, naquela situação. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é nós que atraímos a tempestade, sim. É nós que atraímos o vento. Deus, ele não nos chamou para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Deus, ele não nos chamou para passar a mão na cabeça de quem está em pecado, não. Aqui, na igreja da Galácia, o povo estava se corrompendo. O povo estava dando ouvido a falsos mestres. Meus irmãos, na igreja tem falsos mestres? Tem sim. Na igreja tem joio, tem trigo, sim. Naquele grande dia a gente vai ver quem é bode, quem é ovelha, quem é joio, quem é trigo. Continua mantendo a essência do evangelho. Deus, ele quer nos usar para ganhar almas para o reino.
Mas como que Ele vai nos usar se a pessoa não prega mais o verdadeiro evangelho? Meus irmãos, tudo que a gente ouve está aqui para a gente examinar. Se você ouviu algo na casa do Senhor, chega na tua casa, examina se verdadeiramente é aquilo. Ei, não come tudo não, meus irmãos. Não deixe entrar tudo não. Examina primeiro. Porque senão você acaba morrendo espiritualmente. Senão você acaba morrendo espiritualmente. Oh, decomanai, decandarábia. Oh, glória a Deus, aleluia. E Paulo, ele começa dizendo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Quantas pessoas estão saindo debaixo da graça? Por quê? Porque, eu gosto tanto daquele irmão, se eu pregar a verdade, ele vai sair da igreja, ele vai virar o rosto para mim, que deixa virar o rosto. Que não fale mais contigo, mas continua pregando o verdadeiro evangelho. Não sai debaixo da graça do Senhor. É uma grande responsabilidade aqueles que têm um chamado. Meus irmãos, é uma grande responsabilidade. Não é somente estar ali no púlpito, pegando o microfone e pregando, não. Porque cada palavra que sai da nossa boca, a gente vai prestar conta para o Senhor. A gente vai prestar conta. Continua colocando na brecha. Não se venda por um prato de lentilha. Não faça como Esaú. Não se venda, não vende a sua primogenitura. Não vende a sua essência. Continua pregando o verdadeiro evangelho. Continua pregando o que é certo, o que é errado, o que está dentro da palavra do Senhor. Pecado ainda é pecado. Continua mantendo a sua essência perante a Deus. Deus, Ele nos chamou para uma grande obra. Como falou Neemias, estou numa grande obra e não posso parar. Sabe, meus irmãos, quem mantém a obra de Deus é Cristo. É Cristo que vai manter as pessoas. É Cristo. Então continua pregando o evangelho. Deixa Deus mudar, deixa Deus libertar, deixa Deus transformar, deixa Deus usar a tua boca. Não se preocupe se vai agradar, se não vai, se vai desagradar, não se preocupa. Se preocupa em pregar o que o Senhor tem te dado. Se preocupa em falar o que o Senhor tem mandado. Se preocupa em manter a sua dignidade perante o Senhor. Porque quantos que estavam à frente da obra e agora estão caídos? Quantos, meus irmãos? E é muito triste. É muito triste quando o Senhor manda a gente falar algo e a gente não fala. É muito triste quando o Senhor brada no nosso coração para pregar sobre um tema e a gente não prega, porque a gente fica com medo de decepcionar, de magoar as pessoas. Mas sabe quem que a gente não pode decepcionar e nem magoar? É o Senhor. Ei, se o Senhor te chamou para a obra, o Senhor é que sustenta a obra. Se o Senhor te levantou, Ele vai continuar te levantando a partir do momento que você faz a vontade dEle. Então o Senhor colocou essa palavra no meu coração.
Aqui em Gálatas 1:11, diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Tá vendo? O evangelho, meus irmãos, é segundo Deus. O evangelho não é para pregar para agradar homens, não. A palavra, ela nos confronta. Para aqueles que estão no erro, é confronto. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar-se seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorifica a Deus a respeito de mim. É Paulo falando, meus irmãos. Paulo, ele foi ensinado um ensino errado. Mas agora ele está debaixo da graça de Cristo. E agora ele anuncia o verdadeiro evangelho. E todos que viam a mudança que Deus fez na vida de Paulo, glorificavam a Deus. Ei, meus irmãos, você tem que preocupar em fazer a vontade de Deus. Porque quando você faz a vontade de Deus, as pessoas glorificam a Deus através da sua vida. É Paulo falando: olha, eu persegui a igreja de Cristo, mas olha como o Senhor me mudou, olha como o evangelho me alcançou. O Senhor quer nos usar, meus irmãos, para alcançar as vidas através do evangelho. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro, porque tem um falso. Tem aquele que vem para a igreja, pode fazer tudo, que Deus te ama. Tem aquele, vem para a minha igreja, que aqui você vai sair rico, aqui você vai sair empresário, né? Tem um falso evangelho. Mas o Senhor nos chamou para pregar o verdadeiro evangelho. Paulo estava ali mandando aquela carta na igreja da Galácia, né? Para os Gálatas, para que eles não se corrompessem. Para que eles ali examinassem o verdadeiro evangelho. Então continua pregando o verdadeiro evangelho, não se corrompa não. Não se preocupe não, agrada somente o Senhor. Porque é Ele que mantém a igreja. É Ele que traz o povo. Quem tiver que sair, vai sair sim. Mas continua mantendo a sua conduta de pregador do verdadeiro evangelho. Amém? Glória a Deus, aleluia. Foi até aqui que o Espírito Santo me deu para trazer para cada um dos corações. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Ei, nesses últimos tempos, né? Com a volta de Jesus, ele tem tocado em muitos corações para pregar mesmo sobre salvação contra o pecado, né? Por quê? Porque Jesus, ele quer salvar, Jesus, ele quer libertar. Jesus, ele quer transformar, Jesus, ele quer levar as almas, né, para morar com ele, né? Jesus, ele quer pregar sobre arrependimento, né? Então vamos deixar o Senhor nos usar. Glória a Deus, aleluia. Deus querido, meu Deus amado,
Te agradeço por essa palavra, meu Pai. Continua mesmo, Senhor, nos ensinando o Teu Evangelho, meu Pai. Não nos deixa nos corromper, meu Pai. Não nos deixa, Senhor, pregar aquilo, meu Pai, que não conduz, que não é de acordo com a Tua palavra, meu Pai, mas que venhamos pregar o verdadeiro Evangelho, meu Pai, aquele que cura, aquele Evangelho, meu Pai, que salva, que cura, que liberta e que transforma e que leva para morar no céu, meu Pai. Que possamos a cada dia, meu Deus, pregar o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, meu Pai, o verdadeiro Evangelho, meu Deus, que nos confronta, meu Pai, mas também que nos liberta, que nos salva, em nome de Jesus, meu Pai. Deus querido, meu Deus amado, toma, meu Pai, a cada vida que vai assistir esse vídeo, meu Pai, fala com cada um, Senhor, em nome de Jesus. Toma essa sexta-feira em Tuas mãos, toma tudo, meu Pai. Senhor amado, Senhor querido, eu quero Te pedir também, meu Pai, visita aquelas pessoas, meu Pai, que se encontram enfermas, visita ali, meu Pai, nos hospitais, na Santa Casa, na UPA, visita, meu Pai, pessoas que estão ali, Senhor, dentro das prisões, meu Pai, Senhor, transforma, liberta, meu Deus, em nome de Jesus, essas vidas, meu Pai. Deus querido, meu Deus amado, toma essa sexta-feira em Tuas mãos, joga por terra toda a fúria do inimigo, joga por terra, meu Pai, tudo aquilo que não provém do